Pastor, o que você está dizendo? Eu estou querendo dizer o seguinte: ou você aprende a ler, a ter o discernimento do que Deus quer fazer com você no meio dessa crise, ou você vai sucumbir. Ou você para de olhar o que você está enfrentando hoje com uma visão fatalista e assuma logo o posicionamento de profeta, de profetisa, de homem, de mulher de Deus, ou você não vai muito longe. Porque o que você está enfrentando não tem autorização de Deus para destruir você. O que você está enfrentando é autorizado por Deus para levar você para a próxima fase da sua vida. Hoje muitas pessoas são paralisadas, são bloqueadas por enfrentarem obstáculos que acabam não apenas detendo essas pessoas naquele ambiente, mas muito pior do que isso, impedindo que essa pessoa atravesse para a próxima fase da sua vida. Você já ouviu isso aqui hoje? Se hoje as coisas estão boas, se prepare porque uma hora vão ficar ruins. Se hoje as coisas estão ruins, se prepare, porque elas vão melhorar. Porque a vida é feita de ciclos. E quanto mais rápido você aprender a lidar com eles, mais fácil a sua vida vai ficar. Ou pelo menos, menos dolorosa. Porque ele vai descobrir algumas coisas que nós temos muita dificuldades. O que é, pastor? O treinamento personalizado. Aquilo que Deus tem para você passar, Cláudio. Aquilo que Deus tem para você passar, Jorge. Aquilo que Deus tem para você e que não é igual o da pessoa que você conhece, que anda com Deus, e você imaginaria que Deus falaria com você do mesmo jeito que fala com a outra pessoa, que você sentiria Deus e a presença de Deus do mesmo jeito que o outro sente, que você leria a Bíblia e que entenderia como o outro entende, que você faria coisas, ou as mesmas coisas, que outras pessoas fazem na presença de Deus. Quanto mais rápido você descobrir que o que Deus tem para você é personalizado, é particular, é individual, certo? Coloca você numa unidade indivisível, inigualável, incomparável, mais fácil vai ficar para você. Pare de usar a medida dos outros. Como o outro é usado, como o outro fala a língua estranha, como o outro tem o dom, como o outro lê, como o outro, que descubra o mais rápido possível o que Deus tem para você e vai ficar bem mais fácil. O que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você, que muitas vezes em fases da nossa vida, vai parecer que o mal vai vencer. Vai parecer que o mal está na dianteira ganhando terreno, que a corrupção é que vai destruir o povo de Deus, é que a imoralidade vai construir, é que todos aqueles que querem viver direito serão perseguidos pelo mal e que o mal vai prevalecer. Quando nós olhamos para o ambiente, quem de nós não se sente injustiçado num ambiente como esse? E eu que ando com Deus, que vivo com bem, que oro, que administro, que sou honesto, que não trago, eu tenho que ficar fugindo. Eu não posso me dar mais uma opinião, porque eu posso ser taxado com diversos títulos altamente pejorativos e discriminatórios, mas ainda vão dizer que o que discrimina sou eu. Quando nós olhamos para esse ambiente, se você acha que ele é muito diferente, não. O texto diz que Deus disse para Elias: foge para o ribeiro de Querite, porque Acabe está vindo com um grupo de soldados para matar você. Deixa eu falar uma coisa: se você quer aprender a levar a sua vida de bem, aprenda que muitas vezes você vai olhar para ela e para as circunstâncias que você está vivendo e vai ver o mal sobressaindo. Mas como disse Jó, aquele que há de vir virá e não tardará. Espera por um tempo que você vai ver o que Deus vai fazer. Porque a Bíblia diz que o ímpio não irá subsistir na congregação dos justos. Mas por muitas vezes, queridos, nós olhamos para o mal e o mal está nadando de braçada. Sim ou não? E o Elias fugindo para o ribeiro de Querite. Mas aprenda uma coisa que a Bíblia também ensina: os momentos que somos perseguidos
Por amor do nome do Senhor. Não é perseguido porque fizemos ser vergonhice, não. Porque tem uns irmãos que dão uma vacilada e dizem: eu estou sendo perseguido pelo amor de Jesus. Está sendo perseguido porque passou o cerol na garotinha sem casar. Está sendo perseguido porque comprou e não pagou. Então, se você está sendo perseguido por essas coisas ruins, é merecimento. Mas eu acho fantástico, porque quando você está num ambiente de perseguição, onde o mal pensa que vai vencer, e você está com Deus, espera, porque Deus vai rasgar os céus para trazer milagres e experiências para a sua vida. Aprendi uma coisa, e você já sabe isso: é nas nossas maiores dores e crises que nós vivemos nossos maiores milagres e provisão de Deus. Será que o Deus que manda fogo depois não é o mesmo que manda agora? Sim ou não? Mas tem coisa que você vai ter que passar para ter experiências extraordinárias com Deus. Entendeu? Deus tem tempo para fazer as coisas. E cuidado para não queimar a etapa. Porque tem fase da vida da gente que é tão pior que a anterior, que a gente sente falta da ruim. Ressuscitado. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou querendo dizer o seguinte: ou você aprende a ler, a ter o discernimento do que Deus quer fazer com você no meio dessa crise, ou você vai sucumbir. Ou você para de olhar o que você está enfrentando hoje com uma visão fatalista e assuma logo o posicionamento de profeta, de profetisa, de homem, de mulher de Deus, ou você não vai muito longe. Porque o que você está enfrentando não tem autorização de Deus para destruir você. O que você está enfrentando é autorizado por Deus para levar você para a próxima fase da sua vida. A maioria das coisas, boas ou ruins, que você anda vivendo, é resultado do que você resolveu fazer. Não me basta apenas olhar para o meu amanhã e ter grandes expectativas dele, pois elas só se tornarão realidade mediante ao compromisso que eu tomo com o meu hoje, com o meu agora. Jesus venceu no deserto. Adão fracassou no paraíso. O lugar onde você está não é o mais importante. O importante são suas escolhas, suas conexões. Ok? Então, eu não venço porque eu não estou no lugar certo. Isaac prosperou no deserto. Sim. Herodes fracassou no palácio. É você que decide, certo? A vida é sua, não bote a culpa em ninguém. Você sabe qual é o maior problema de ser livre? É que ser livre coloca a responsabilidade das escolhas sobre você. Você se torna responsável por suas opções. É assim que funciona. É ou não é? Quando nós éramos meninos, o sonho que nós tínhamos era de crescer e ser dono do nosso próprio nariz. Eu vou para onde eu vou fazer a tatuagem, eu vou fazer a viagem. O que você não sabia que seu nariz custava tão caro. Sim, certo? Porque a liberdade traz consigo a sua possibilidade de escolher. E quando você se depara com a liberdade, muitas pessoas têm saudade do cativeiro. Dá vontade de falar para os pais: toma o nariz de novo, que ele não me pertence. Aconteceu algo de ruim, faça essa pergunta: quem autorizou isso acontecer comigo? E aí você pergunta: fui eu? Se foi, saiba que o que você está colhendo é resultado de suas escolhas. Porque tem gente que na hora da colheita bota a culpa em todo mundo. E esquece que o culpado pode ser ele. E como diz um amigo meu, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero.
Porque tem gente que sabe que a culpa é dele, mas ele não quer admitir. Ele diz, é minha, eu vou colocar na minha mulher, coloco na sogra, coloco no governo, coloco no pastor, eu coloco todo mundo. Por quê? Porque eu não estou afim de assumir algo que é de minha responsabilidade. Está vivendo algo hoje? Pergunte, quem autorizou isso? Porque o Satanás não pode fazer nada na sua vida e nem na minha, se você ou Deus não autorizar. Quem autorizou? O seu casamento está desse jeito. Do seu negócio está desse jeito. Do seu ministério está desse jeito. Da sua fé está desse jeito. Da sua saúde está desse jeito. Se foi você, parabéns. Você alcançou seu objetivo. Destruir sua vida. Você está entendendo? Então nós temos que entender que nossas escolhas para termos uma manhã melhor começa hoje. Nós temos que entender que as projeções do futuro, que o que falamos sobre o nosso amanhã, tem que vir recheado de ações, de posicionamentos. Se nós olhamos para uma manhã, sabe, e queremos que ele seja positivo, eu tenho que olhar o que eu faço hoje. O que eu estou fazendo hoje é a matéria-prima do que vai acontecer amanhã. Nas mãos de Deus, o nosso futuro não é incerto. Aconteça o que acontecer no percurso, no final a vitória é nossa. Nós só temos que amadurecermos a ponto de entendermos que somos muito mais responsáveis sobre o nosso futuro do que imaginamos. Sobre os nossos negócios, sobre os nossos relacionamentos de amizade, sobre o nosso convívio familiar. É uma coisa de total responsabilidade nossa. Se nós entendermos isso e respeitarmos, e pautarmos nossas escolhas, com certeza o nosso amanhã vai ser sensacional. Eu tenho visto pessoas olhando e dizendo, eu queria saber em que momento a minha chave vai virar. As coisas vão começar a acontecer na minha vida. Mas elas se esquecem que as grandes coisas começam de formas pequenas. Quem nasce grande é monstro. Quando você vê algo grande, não imagine que isso começou dessa forma. Entenda que alguma coisa aconteceu anteriormente. Houve um percurso, houve um caminho para que essas coisas grandes começassem a acontecer. Muitas pessoas ficam por boa parte da sua vida aguardando momentos pirotécnicos, momentos extraordinários, momentos marcantes, para que a sua vida dê uma guinada. E muitas delas chegam no final da vida, certo? E descobrem que esse momento não fez parte de sua história. Então ela começa a olhar a história do outro e começa a achar que há uma injustiça em Deus, que ofereceu oportunidades ao outro, que não ofereceu a você. Porém, eu preciso que você entenda que as pessoas que você vê viver grandes coisas, na verdade, elas se aproveitaram da somatória das pequenas coisas e das pequenas oportunidades que vieram ao seu encontro ao longo da caminhada. Quem nasce grande é monstro. As coisas grandes um dia foram pequenas, certo? Coisas pequenas, você quer ver? Um dia Deus falou com Samuel: Samuel, dá um pulinho lá na casa do Jessé, porque lá eu vou levantar o novo. E Samuel foi para lá, ungiu Davi na presença dos seus e foi fazer o quê? Apacentar a ovelhinha. O que é que apareceu? Um leão. E falou, eu vou pegar uma ovelha. Davi falou, ai maluco, a ovelha nem é minha, é do meu pai. Mas o bagulho aqui vai ficar doido, irmão. E depois que veio o urso?
vou pegar. Davi falou, não quero problema com Greenpeace, não quero nada com esse negócio de protetor dos animais. Soube do falecimento do leão? Já estou respondendo um assassinato. Vai dar ruim para tu. O urso falou, quero ver. Morreu, filho. Qual foi o primeiro animal provavelmente que Davi matou? Uma ovelha, gente. Ele era pastor de ovelha, criava para comer. O cara matou ovelha, matou lobo, matou urso, matou leão e matou gigante. Você quer entrar no cenário matando gigante? Morre. Entendeu? Então eu preciso mostrar a você que são momentos pequenos, aparentemente insignificantes, e que na maioria das vezes, a nível de regra, são esses momentos e coisas aparentemente pequenas que vai pegar a sua vida financeira e vai mudar, que vai pegar a sua saúde e vai mudar, que vai pegar a sua vida ministerial e vai mudar, porque são coisas pequenas que fazem coisas grandes acontecer. Isso, entenda isso, é muito importante, porque eu sei que a maioria de nós queremos viver o fantástico, o extraordinário, o sensacional. Então o que você está esperando? Um Big Bang. Você está esperando sua vida financeira mudar. Então o que você quer? Um momento que você tenha um dinheirão. Pare de esperar coisas grandes. Fique atento e seja sensível às coisas pequenas. Aprenda que é com pequenas coisas que você vai chegar muito longe. Pensa só, o cara morreu e deixou uma dívida que a mulher não tem como, mas ela vai procurar o profeta. Chega lá e diz, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e agora vem um credor querendo levar os meus filhos como forma de pagamento. Aí Eliseu disse, minha filha, o que eu posso fazer pela senhora? O que a senhora tem? Ela falou, eu não tenho nada em casa não, porque tem gente que não pode viver crise que acha que não tem nada. O que eu quero que você entenda é que essa mulher está olhando para a coisa, certo? Pequena, e não está conseguindo ver saída. O que a senhora tem em casa? Nada além de uma botija de... O milagre dela vai ser a partir daquilo que ela... Pois é, querido. O milagre que você vai viver começa com aquilo que tu tem. Entendeu? Então coloque o que você tem para rolo. Monte uma estrutura com aquilo que você tem. A mulher disse, pastor, a única coisa, eu estou numa situação difícil, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é cozinhar. Querido, faz um salgado, faz uns doces. É bom em quê? A dona está com um restaurante, começou vendendo salgadinho. Entendeu? O que você tem é a matéria-prima que vai fazer você ir para onde deseja. Só que às vezes nós estamos tão ouvindo essas coisas mirabolantes, sabe? Essas coisas de televisão que dá prêmio de 1 milhão, 2 milhões, essa ascensão meteora, essas coisas extraordinárias que está todo mundo esperando coisa grande. Eu venho da roça o lema era de grão em grão. Eu olho e são coisas pequenininhas. Hoje as pessoas ficam esperando as coisas extraordinárias e Deus está só mandando gota. Aproveita essa aí, filho. O que é isso? Isso não é nada. Eliseu falou, a senhora vai para sua casa, presta atenção, pega a vasilha, vai nos seus vizinhos, coloca tudo, pega seus filhos e vai encher os negócios tudinho, a partir do que a senhora... O que você tem? O que você tem hoje? Pare e pense, é pouco demais para você, mas coloque na mão do seu Deus. Entenda isso. Pare de olhar para o que você tem e diz, isso é muito pouco, com isso eu não vou a lugar nenhum. Sabe o primeiro carro que eu tive? Uma Brasília. Eu levava um pano com uma garrafa d'água, porque bobina esquentava. E aí eu molhava o pano, morrava na bobina para o carro andar. Entendeu? Depois troquei por um Corsa, que é apaixonado por reboque. Um dia ele parou na Dutra, em Taubaté, eu mandei rebocar para a oficina. Quando ele desceu, o mecânico ligou e ele pegou. O mecânico falou, o que ele tem, moço? Eu falei, vontade de andar de reboque, só pode. Você acha que a Brasília era o meu ideal? Mas era a minha realidade.
Então eu fui indo de realidade. Então descubra o que vai startar. Descubra o que vai iniciar, sabe, a sua trajetória de mudanças, porque provavelmente isso já está diante de você e você não consegue enxergar. A grande verdade é essa. As coisas mudam de uma forma paulatina, gradativa, salutar, mas normalmente bem pequenina. E por isso grande parte das pessoas não consegue encontrar o que a maioria delas buscam. Por quê? Sempre estão esperando coisas grandiosas. Converse hoje com Silvio Santos e pergunta como é que ele começou a sua história. Ele vai dizer a você: eu era um camelô. Sim ou não? Isso. Histórias grandes têm começo pequeno. Entenda isso. É isso que eu quero que você entenda. Pegue o que tu tem. Repita assim: o que eu tenho. Isso aí. É o que tu tem. Não peça dinheiro emprestado. Pega o que você tem. Sabe aquele desenho animado onde uma pequena bola de gelo caía e à medida que ela ia percorrendo o seu caminho, ela ia encorpando. Então a vida é assim. Se você for ouvir a história desses homens que estão aqui, e de muitos homens aí que estão me ouvindo, que hoje você considera como grandes, como pessoas influentes, como pessoas realizadas, pergunte como a história desses homens começaram. E você vai descobrir que a partir de coisas pequenas, que grandes coisas acontecem. E eu tenho muita gente esperando até hoje algo grande acontecer. Não se aproveitam das oportunidades que têm para viverem suas histórias. O máximo que algumas pessoas conseguem é se tornarem mero narradores de histórias alheias. Está na hora de você sair dos bastidores da vida, subir no palco para protagonizar sua própria história. É isso. Quando uma vez bateram na porta da minha casa e disseram assim: é aqui que mora o seu Natinho? E eu disse: é. O que você é dele, menino? Eu falei: ele é meu pai. Aí o senhor virou e falou assim: pois é, seu pai bebeu demais, ele está caído lá no centro da cidade, alguém precisa buscar. Eu me lembro que meu coração de menino naquela hora sofreu um golpe. Meu pai era alcoólatra, a gente sabia disso, mas ele ainda não tinha vivido aquela experiência tão trágica de não conseguir mais voltar para casa. E o pior, lá no centro da cidade, meu pai era um homem conhecido, um construtor famoso, bom de serviço, como dizia todo mundo lá. Fui eu, minha mãe, meu irmão. Me recordo como se fosse hoje. Havia chovido, meu pai ainda sujo do trabalho. Era um sábado à tarde. Tinha trabalhado a manhã inteira. Passou num boteco, ficou bebendo. Não teve força de voltar para casa. Estava na sua bicicleta, caiu, ficou ali, na sarjeta. Havia chovido e ele estava misturado naquela lama que fica entre a calçada e a rua. Quando eu olhei meu pai daquele jeito, sabe, fiquei pensando. Naquela hora, o que o meu coração de criança conseguia sentir era vergonha, só. Medo de que algum coleguinha meu pudesse passar, ver meu pai daquele jeito. Hoje, depois de tanto tempo já passado, depois de tanta história já vivida, eu consigo identificar que o que naquela hora eu sentia
Não era vergonha, era indignação. Indignação. Porque a gente fica indignado quando a gente vê a pessoa certa no lugar errado. Todo mundo é a pessoa certa. Eu não acredito em pessoa errada. Eu acredito que a gente possa assumir erros, esquecer quem a gente é, mas a pessoa certa a gente sempre é. Porque enquanto nós estivermos no impulso do Espírito Santo, na força de sermos filhos de Deus, mesmo que no pecado, nós somos a pessoa certa. Por isso que você não tem o direito de desistir de você. Mas quando a pessoa certa está no lugar errado, a gente corre o risco de esquecer que ela é a pessoa certa. E aí a gente julga pela situação. E o que eu mais sentia vontade de fazer era retirar o meu pai dali logo, para que nós pudéssemos dar um banho nele, para que ele pudesse voltar a ser o meu pai. E às vezes a vida é assim. Nós também estamos caídos em tantas sarjetas por aí. E o pior, caídos sem alguém que possa vir nos ajudar a sair. Ou pior ainda, quando vemos aqueles que a gente ama caídos na sarjeta e não temos a coragem de ir lá desafiar a nossa vergonha, o nosso medo, para dizer no ouvido dela: você é a pessoa certa, mas está no lugar errado. Quem disse que você nasceu para ser assim, objeto dos outros, objeto do prazer dos outros? Quem disse que você nasceu para ser isso? Quem disse que você nasceu para ser drogado? Quem disse que você nasceu para ser esse alcoólatra que você está sendo, para destruir a sua vida, destruir a vida de quem você ama? Quem disse? E eu me recordo que quando eu fiz essa música para Adriana, eu me lembrei da oportunidade que eu vi meu pai caído daquele jeito. Mas que pena, eu ainda não sabia cantar, eu ainda não sabia fazer música, eu ainda não sabia pregar, eu ainda não era padre, eu nem imaginava que um dia eu seria padre. Por isso que depois que eu assumi o meu sacerdócio, eu não me canso de pregar contra o álcool, eu não me canso de pregar contra a droga, eu não me canso de pregar contra a prostituição. Sabe por quê? Tudo isso doeu em mim. Não aprendi nos livros, não. Doeu dentro da minha casa, com irmãs prostituídas, com irmãos drogados, com pai alcoolizado. E se hoje eu tiver força para lhe convencer, eu quero, de que você não nasceu para viver isso que viveram os meus irmãos. Que você não nasceu para se curvar a todo esse processo de destruição que essa sociedade traz, socializa, nos entrega, como se nós fôssemos um depósito de lixo, como se nós não tivéssemos inteligência para escolher, como se nós de fato estivéssemos prontos para morrer. Porque se a estrutura não é santa, eu tenho que santificá-la com a minha vida, eu tenho que santificá-la com o meu testemunho, porque se o mundo ainda não é santo, eu não tenho o direito de dizer que eu não serei também. Ao contrário, quanto maior for a presença do pecado, do diabo, das estruturas pecaminosas no mundo, maior tem que ser a nossa reação de homens e mulheres de Deus, porque nós não podemos nos curvar, mas nós temos que estar atento a todas as sarjetas da vida. Primeiro, para que a gente se levante dela, e depois a gente tenha força de buscar aqueles que ainda não conseguiram sair. Porque cada vez que nós convencermos uma pessoa a se levantar das sarjetas da sua vida, sejam elas dos afetos, da realidade prática, concreta, de alguma forma o Espírito Santo estará santificando o mundo em nós e a partir de nós.
Eu começaria dizendo que é momento de nós reassumirmos o nosso compromisso de cristãos. É a gente saber que nós estamos numa caminhada, que essa caminhada vai ter momentos difíceis, nós vamos ter alegrias, nós vamos ter dificuldades, mas nós não podemos desanimar dela. Não há outro jeito. Nós não temos mais como retornar, esquecer que já fomos tocados pela vida de Jesus, esquecermos o que aprendemos com Ele. É momento de evoluir. E é sempre bom a gente encher o nosso coração de novas esperanças, né? Outro dia uma criança perguntou para mim: padre, como é que eu sei que o ano velho acabou e o novo começou? Mas aquela criança me perguntava sobre um sentido mais profundo dessa história de mudar o ano, de acabar o velho, começar o novo. Lamentavelmente, eu naquele momento, o que me veio à cabeça foi uma coisa boba, que a gente sabe, né, que o ano está acabando e está começando outro, porque geralmente a gente fica ligado lá na televisão para ver se os fogos de Copacabana já começaram. Mas o que muda de um ano para o outro? Nada. Continuamos a mesma vida, não é? Essa história de mudar o tempo, de cronometrar as coisas, né? Isso faz parte do processo social. A gente não vive sem o tempo, sem um relógio no braço, sem um calendário pendurado na parede, mas a vida é a mesma. Mas é claro que dentro de nós alguma coisa pode mudar. O poeta já dizia que foi muito feliz aquele que teve essa ideia de dividir o ano, a vida, né, em dias, meses e anos. Porque assim nós temos essa sensação de que alguma coisa está terminando e que uma outra está começando. Mas é dentro de nós que o ano novo pode ser gestado. Quando você percebe que existe uma oportunidade de assumir uma nova postura, de rever a vida antiga, de estabelecer projetos, né? Metas. Nós precisamos aprender a lidar com metas. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida é porque faltam projetos. Todo bom empreendedor, todo bom empresário é aquele que trabalha com metas, com projetos. Nós precisamos estabelecer tempo para que as coisas aconteçam. Então eu quero aprender inglês este ano. Vou estabelecer um tempo para isso. Quero emagrecer. Vou estabelecer uma dieta para isso. Vou estabelecer uma disciplina para eu viver. É isso que faz o ano ser novo. Quando você, aproveitando esta oportunidade de mudar do dia 31 para o dia 1º, você aproveita essa oportunidade para inaugurar um novo tempo dentro de você. Ter Deus dentro de nós nos ajuda a viver um pouco melhor o processo da vida. É natural que nós vamos encontrar dificuldades. Todo mundo enfrenta. Mas o que faz a diferença entre um ser humano e outro é a maneira como enfrenta aquela dificuldade. Tem Deus no coração. Esta é a maior riqueza que nós podemos ter, que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Sermos mais equilibrados, sermos mais humanos, mais amigos, mais pacientes. Então deixa Deus ocupar um espaço maior na sua vida este ano. Deus dirige a sua vida de maneira global. É a vida espiritual, é a vida material, é a vida emocional. O que Deus está falando com você? O que você está fazendo? Qual é a direção que Ele tem dado a você no reino dEle? Você não quer que Deus dirija a sua vida? Então obedeça. Pastor, eu não sei, então pergunte a Ele. Ou você tem medo de perguntar porque não quer saber da resposta? Porque a resposta não te agrada. Porque tem coisa que Deus já deixou a resposta na palavra. Por exemplo, você não precisa perguntar a Deus se você deve pregar ou não o evangelho. Você não precisa perguntar, já está ali escrito. É a direção de Deus. Você não precisa perguntar a Deus se você tem... Senhor, devo eu me santificar ou não? Ele nunca vai te responder. A direção já está dada. Errais por não conheceres as escrituras nem o poder de Deus. Se você não quer saber a lei de Deus, não reclame da sua vida. Obedeça. Obedeça a direção de Deus que está aqui nessa palavra. Tenha uma vida santa, se afaste do pecado, deixa as coisas do mundo de lado
se aplique a oração, se aplique a palavra. Ganhar alma para Jesus é a direção de Deus para a tua vida espiritual. Fé é certeza, é convicção. Creia que Deus pode dirigir tua vida. Creia que Deus tem o melhor caminho do que o teu. Creia que Ele vai te levar ao lugar da vitória. Creia que nenhum obstáculo é maior para te parar nem para te derrotar. Creia. Deus tem a melhor direção para a tua vida. Crer é convicção e certeza. Confiança, entrega, perda do controle. É perder o controle. Você não controla mais a sua vida. Por mais absurdo que te pareça o caminho, confie, mesmo que aos olhos dos outros pareça absurdo a tua direção. Não importa o que estão falando. Você confia? É Deus que está no controle da minha vida. Pode falar o que quiser. Ei, querido, confia. Mesmo que a direção não tenha nenhuma lógica. Mas quem confia no Senhor, se levanta e se coloca de pé. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia, entrega, perca o controle. O mais Ele fará. Meu filho, se você entregar, se você perder o controle e deixar Deus estar no controle, você nunca será abalado. Nunca. Deixa Deus dirigir a tua vida. Obedeça. Creia. Confie. Você pode dar um passo de entrar no lugar que Deus quer te levar, mas você prefere ouvir homens do que a Deus. Vai voltar. Creia no que Deus está falando. Obedeça o que Deus está falando. Confie no que Deus está falando. Vai acontecer. Não tem demônio, não tem homem, não tem governo, não tem ninguém que vai impedir a tua vitória. Você vai chegar no lugar de vitória se você obedecer, se você crer, se você confiar. Não dê ouvido à voz do diabo, não dê ouvido à voz da incredulidade. Esse que está perto de você dizendo isso não vai acontecer, e tu não vai chegar lá, já era. Não! Deus conhece o deserto como ninguém. Ele pode te guiar no meio desse deserto, e você vai passar por ele, porque você não foi feito para morar no deserto, e nem foi feito para morrer no deserto. Você foi feito para chegar no lugar de vitória que Deus quer te levar. Deus dirige a minha vida. Deus está no controle. Ele tem o melhor para mim. Mesmo que eu não entenda, deixa Deus dirigir. Mesmo que eu não compreenda, mesmo que o caminho seja feio, ei, o final é sempre vitória. O final é sempre vitória. Não desistir. O desafio constante de se manter sem desistir é bravo, não é brincadeira. Não desistir é sempre um desafio para nós. É mais fácil desistir. Continuar, perseverar, custa caro muitas vezes para nós. Porque hoje, por exemplo, você passou por inúmeras experiências em que você passou pela tentação de poder dizer, olha, eu desisto, não quero mais. Existem situações que acontecem na nossa vida, muitas vezes nem é fruto da nossa escolha, e que a gente não dá conta de levar até o final. Existem situações que a gente desiste no meio do caminho. A gente não consegue ser fiel até o final. É claro que existem coisas que a gente realmente precisa ser capaz de dar um basta. Mas existem muitos projetos que nos levariam a situações muito bonitas e que a gente não vai chegar ao resultado porque faltou disciplina no momento que a gente trabalhava para a realização dele. E eu sempre digo que o grande perigo na vida é quando a gente não percebe que está desistindo. Quando alguém lá no meio do jogo fala, olha, parei, não quero mais. Você sabe que ele desistiu, ele sabe que desistiu. Pediu para sair. Claramente, todos estão vendo que ele desistiu. Mesmo estando de corpo presente no campo, ele já deixou de jogar há muito tempo. Essa é a desistência perigosa.
É a desistência velada. É aquela que a gente corre o risco de fazer sem perceber que está fazendo. Quando é a vida da gente que está em jogo, essa negligência nós não podemos permitir. E mesmo que outros jogadores façam parte do jogo da nossa vida, o principal jogador é você. É você que tem que fazer a defesa, você é o goleiro, você faz a defesa, mas você também é o meio de campo e você é o artilheiro. Tem que ser o artilheiro. Porque nessa partida, ainda que você tenha outras pessoas jogando com você, o protagonismo é seu. E se você começa a entregar os pontos, se você começa a desistir, daqui a pouco você não tem mais condições de vencer. Por quê? Acostumou-se com a desistência, acostumou perder. Foi abrindo mão de coisas preciosas, de situações preciosas, de pessoas preciosas, de realidades preciosas, porque não estava atento com o jogo que estava acontecendo. E às vezes a gente vai fazendo escolhas, a gente vai julgando de um jeito que a gente não percebe que está perdendo. Aí de repente, quando você nota, o déficit já é muito grande, o prejuízo já é muito grande. Aí você olha para trás e diz aquela velha frase: meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? E quais são os desafios para nós hoje? Não perder a partida, não perder o referencial do que é mais importante para nós. Eu não quero correr o risco de que a pressa dos meus dias venha me retirar a capacidade de saborear cada momento que eu posso viver. E sendo livre, você ter condições de superar-se, de ir além, de não desistir. É na vida, é na luta, é no dia a dia, é você colocando confiança em você mesmo, é você acreditando que bola para frente, vamos lá, para você poder alcançar. São tantas coisas maravilhosas que a vida lhe reserva. Vamos vencer essa partida porque ela está só começando. Eu quero isso, eu vou lutar por isso, porque eu acredito no valor disso. Deserto, ninguém gosta dele. Deserto simboliza adversidade, tribulações, dia mal, momento difícil. Mas deserto é lugar de aprimoramento para Deus te levar para uma coisa excelente, uma coisa maior. A prata, para você pegar ela no seu maior brilho, ela passa por um refino de fogo de alto grau. E muitas vezes na nossa vida a gente passa por um deserto para ser refinado, porque Deus está te preparando para alguma coisa maior e melhor. Olha que coisa interessante. Davi está sendo perseguido implacavelmente por Saul, mas ele vai para um monte alto. Quando você está atravessando lutas e adversidades, você não pode ficar numa posição inferior a elas. Você precisa ficar numa posição superior às lutas e às tribulações. Você não pode ver lutas e tribulações de baixo para cima. Você tem que ver de cima para baixo. Porque se você vê lutas e adversidades de baixo para cima, é porque elas estão bem perto de você, é porque elas já avançaram muito, é porque elas fugiram totalmente ao seu controle e à dimensão do que ela é. Mas quando você está numa posição superior, você pode ver de onde ela vem, qual é a força que ela tem e qual é a dimensão que ela tem, qual é a distância que ela tem que percorrer para te alcançar. Davi não ficava nos lugares vulneráveis do deserto. Ele ficava em lugares onde ele tinha uma visão ampla para ver de onde veio o problema. Querido, você pode estar atravessando luta, você pode estar num tempo ruim, você pode estar atravessando adversidade, mas queridão, não olhe a luta de baixo para cima. Você tem que olhar a luta de cima para baixo. Você sempre tem que estar numa posição superior para poder ter a maior e a melhor condição para enfrentar e resolver a questão. Por pior que seja o deserto que você está passando, ele é melhor do que o lugar de morte. Sabe por quê? Davi vem de uma cidade chamada Keila.
Se ele fica em Keila, ele e a turma que estava com ele iam ser massacrados. É Deus que dá a direção para ele cair fora de Keila. Não reclama por esse tempo não, filho. Não reclama por esse deserto que você está passando não. Porque o deserto, por pior que seja, ainda é melhor do que o lugar de morte e da destruição. Meu filho, no deserto todo dia tem luta. Todo dia tem adversidade. Todo dia tem problema. Mas no deserto também tem todo dia a proteção de Deus e a boa mão de Deus sobre você. Meu filho, no meio desse deserto vai ter alívio. Mas não pensa que ele acabou não, viu? É só para você respirar, só para pegar ar, só para renovar forças. Não pensa que o deserto acabou. Mas no meio dessa bandalha, no meio dessa guerra, no meio dessa luta, no meio dessa adversidade, no meio desse dia mal, Deus vai te dar um refresco. Vai ter uma colher de chá para você repor energias e forças, porque ainda vai ter que passar um tempo no deserto. Eu não venho aqui te enganar. Deus sempre vai enviar alguém para te ajudar nesse deserto. Vai ter sempre alguém para estender a mão. Vai ter alguém aí que muitas vezes você nem espera, você nem sabe, e Deus vai botar no seu caminho. O perigo é quando você joga fora quem Deus colocou para te ajudar no deserto. O perigo é quando você não entende que aquela pessoa é para te ajudar no deserto. No deserto de Paulo, a coisa estava feia. Lutas por fora, insegurança, medos por dentro. Aí Deus está vendo aquilo, manda alguém para ajudar a Paulo. Eu sou profeta de Deus para a sua vida. No meio desse deserto, não sei quem é, não sei de onde vem, mas eu estou profetizando para você. Vai aparecer alguém para te ajudar, para você não morrer no deserto. Saul estava com a tropa de elite, ele estava com 3.000 homens. O BOP de Saul, Batalhão de Operações Especiais, para apanhar Davi. Gente destra, gente capacitada, não acha Davi. Jonatas acha. O exército de Saul não acha. Então aqui tem uma palavra profética para você. Quer receber? No meio do deserto, aquilo que vai a teu encontro para te destruir, não vai te encontrar. Mas aquilo que Deus manda para te abençoar, vai te achar. Teologia nos ensina. Deus quer o nosso bem o tempo todo. Mas eu preciso dar passos na direção desse bem. Porque senão o querer de Deus não se realiza em mim. O querer de Deus se cumpre na vida humana à medida em que essa vida humana se dispõe à luta. À medida em que essa vida humana caminha na direção deste bem que Deus quer. É assim que nós fazemos a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. O sonho que Deus tem para mim, o sonho que Deus tem para você, passa o tempo todo pela nossa realidade. É na nossa realidade que nós vamos dar passos concretos na direção dessa transformação que nós precisamos viver e experimentar. Cuidado. Você que iniciou na sua vida um processo de mudança e de transformação, cuidado. Jesus foi muito sábio quando nos propôs: vigiai e orai. Ele falava a respeito da vinda do reino. Mas quem disse que transformar a vida também já não é, de alguma maneira, a gente antecipar a chegada do reino? Hoje, o reino de Deus pode estar presente na história a partir da sua vida. Aquela mudança que você tanto deseja realizar na sua vida, na sua história, antecipa a chegada deste reino. E é por isso que o nosso estado de alerta nunca cessa, porque há sempre alguma coisa em nós que está precisando passar por uma reforma, por uma transformação. E há sempre alguma coisa em nós que nós precisamos selar
com a fidelidade. E esse alerta é justamente para que a gente não perca o fio da meada, para que a gente não se esqueça do compromisso que a gente assumiu antes de ser com o outro, o compromisso com a gente mesmo. A experiência do amor próprio é a primeira realidade que Jesus transforma quando encontra a gente. Quando a gente se deixa encontrar por Jesus, a primeira coisa que Ele realiza na nossa vida é isso. Ele faz a gente voltar a gostar da gente mesmo. Ele faz o amor reacontecer. Aquele que está em Deus precisa voltar a se amar. E essa é uma realidade que nós precisamos cultivar todos os dias. Porque senão, muito facilmente, a gente vira nosso inimigo. E a gente começa a lutar contra a gente mesmo. E a gente começa a trazer toda a destruição para dentro de nós, esquecendo até muitas vezes que nascemos para a vitória, para a realização. Teologia nos ensina: Deus quer o nosso bem o tempo todo, mas eu preciso dar passos na direção desse bem, porque senão o querer de Deus não se realiza em mim. O querer de Deus se cumpre na vida humana à medida em que essa vida humana se dispõe à luta, à medida em que essa vida humana caminha na direção deste bem que Deus quer. É assim que nós fazemos a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. O sonho que Deus tem para mim, o sonho que Deus tem para você, passa o tempo todo pela nossa realidade. É na nossa realidade que nós vamos dar passos concretos na direção dessa transformação que nós precisamos viver e experimentar. Cuidado. Você que iniciou na sua vida um processo de mudança e de transformação, cuidado. Jesus foi muito sábio quando nos propôs: vigiai e orai. Ele falava a respeito da vinda do reino. Mas quem disse que transformar a vida também já não é, de alguma maneira, a gente antecipar a chegada do reino? Hoje, o reino de Deus pode estar presente na história a partir da sua vida. Aquela mudança que você tanto deseja realizar na sua vida, na sua história, antecipa a chegada deste reino. E é por isso que o nosso estado de alerta nunca cessa, porque há sempre alguma coisa em nós que está precisando passar por uma reforma, por uma transformação. E há sempre alguma coisa em nós que nós precisamos selar com a fidelidade. E esse alerta é justamente para que a gente não perca o fio da meada, para que a gente não se esqueça do compromisso que a gente assumiu antes de ser com o outro, o compromisso com a gente mesmo. A experiência do amor próprio é a primeira realidade que Jesus transforma quando encontra a gente. Quando a gente se deixa encontrar por Jesus, a primeira coisa que Ele realiza na nossa vida é isso. Ele faz a gente voltar a gostar da gente mesmo. Ele faz o amor reacontecer. Aquele que está em Deus precisa voltar a se amar. E essa é uma realidade que nós precisamos cultivar todos os dias. Porque senão, muito facilmente, a gente vira nosso inimigo. E a gente começa a lutar contra a gente mesmo. E a gente começa a trazer toda a destruição para dentro de nós, esquecendo até muitas vezes que nascemos para a vitória, para a realização.
Outra coisa incrível dessa mulher, seu poder de comunicação. Querido, as palavras têm poder de abrir portas e fechar portas. A palavra tem o poder de abrir portas e fechar portas. Essa mulher, ela usa as palavras certas. Olha o poder da comunicação. 10 caras fizeram com que mais de 2 milhões de pessoas morressem no deserto. Golias, 40 dias, travou todo um exército só pelo poder da comunicação. Deus deu ao homem o poder de dominar. Quando Deus fez o mundo, chamou Adão para dar nomes. Dar nomes indica definição de caráter, forma e ordem. Deus fez porque falou. Deus deu ordem ao caos pelo poder da comunicação. A terra era sem forma e vazia. E disse Deus. Poder da comunicação. Salmo 33, versículo 9. Falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Adão se calou e o caos se estabeleceu. O silêncio trouxe o caos. O falar cria. O falar abre portas, falar coisas certas, na hora certa, com palavras certas. Você está colocando o poder de Deus à sua disposição. Você está colocando homens à sua disposição. Essa mulher utilizou as palavras certas. Ela usou o poder da comunicação. É verdade. É verdade. Não tem que dar mesmo pão dos filhos aos cachorrinhos, só tem um detalhe. Olha, a mulher usa a linguagem que Jesus está usando. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Que resposta! Que eu não vou entrar aqui no detalhe, né, do jargão que Jesus está usando, porque Jesus não está em Israel. Jesus está no Líbano. Ele veio para ser o Messias, para remir a Israel. E Jesus está dizendo, a minha prioridade é Israel. A minha prioridade é restaurar Israel. E ela está dizendo, pode ser, mas eu como das migalhas. Jesus está usando uma linguagem, uma troca de palavras, mas está dizendo que ela não é prioridade. Então ela usa a comunicação de Jesus, ela vai usar a comunicação do que Jesus falou para apresentar a sua necessidade. Oh, meu irmão! Oh, meu irmão! Pessoas invejosas. Deixa eu dizer uma coisa para você. A pessoa invejosa, ele tem pesar pelo sucesso alheio. Sabia? Ele deseja possuir o bem alheio. O invejoso, ele não quer alguma coisa parecida que você tem, ele quer o que você tem. O invejoso não quer ser parecido com o que você é, ele quer ser o que você é. O invejoso, ele não quer fazer uma coisa parecida com o que você faz, ele quer fazer o que você faz. E a Bíblia mostra, no Salmo 73, que é um salmo que fala que um homem quase se desviou por causa da inveja do ímpio. Lá na altura do versículo 21 e 22, ele diz assim, o meu coração se azedou, a inveja produz amargura. Era como um animal perante ti, fiquei embrutecido, ignorante, atitudes irracionais. Provérbios 14:30 diz que o coração alegre serve de bom remédio, mas a inveja é a podridão dos ossos, doenças psicossomáticas. A inveja traz doenças. Gente que tem inveja, esse miserável, essa desgraçada. Miserável. Como é que ele está tendo sucesso? Como é que ele está conseguindo? Quebra a cara, miserento. Agora eu quero dizer para você, se Deus está com você, é tempo de conquista.
conquista. Deus está com você? É tempo de conquistar, de derrotar inimigos. Agora, primeiro, não fique espantado com a quantidade dos inimigos. A quantidade, a grandeza numérica dos inimigos. Vou lembrar para você uma história do profeta Eliseu em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Deus revelava ao profeta tudo que o rei da Síria combinava lá no seu conselho secreto. E aí o rei ficou indignado, pensou que tinha traidor. Disse, não, é que tem um homem lá em Dotã, que o rei fala aqui, Deus revela ele lá. Aí o rei da Síria mandou um exército para cercar a cidade e pegar o profeta. De manhã bem cedo, quando o moço do profeta Geazi abre a porta e vê um exército cercando tudo, ai meu Deus, meu senhor. Aí o profeta vem numa boa e diz uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Ei, mais são os que estão conosco. Mais. Pastor, tem milhares contra mim. Deus tem mais para te proteger. Mas olha, é muito capeta, tem mais anjo. É muita raça de diabo, tem mais anjos a teu favor. Ei, não fique espantado com a grandeza numérica. O número de Deus é maior do que tudo que pode se levantar contra você. Segundo lugar, você não fique impressionado com o poder de quem se levanta contra você. Porque 1 João capítulo 4, versículo 4 diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Não importa a grandeza de poder de quem vem contra você, maior, mais poderoso, grandioso é o Deus que você serve. Ponha isso no teu coração e tenha certeza que aquilo que Jonatas fala em 1 Samuel 14:6, quando ele e o seu assistente iam lutar contra um esquadrão dos filisteus, ele diz uma palavra linda: para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com poucos ou com muitos. Para Deus não tem problema se é você contra milhares, se tem você e mais um contra milhares ou dezenas de milhares. Para com Deus, Ele livra você contra milhares, você e tua família contra 10 milhares. Porque para Deus não importa a quantidade numérica, nem grandeza de poder. Ele está acima de tudo e de todos. A Ele a glória e a honra para todos sempre. Porque a Bíblia diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas eu queria lembrar a você que a Bíblia não diz que o homem não pode ganhar o mundo sem perder a alma. Tenha resultados, mas seja aceito. Dizem que as pessoas podem se tornar um produto do meio, e isso é verdade, mas a decisão é delas. Você está entendendo? Não interessa o ambiente que você foi treinado. Você tem um Deus que pode fazer você superar todas as adversidades para chegar onde Ele quer que você esteja. Então não venha dizer que na sua casa seus pais eram separados porque abusaram de você, porque te bateram, porque não tinha dinheiro, porque você não estudou. Qualquer argumento para justificar a sua derrota, deixa eu te dar uma notícia, continua sendo derrota. Então arruma um argumento para justificar a sua vitória. Perto de nós sempre haverá
referenciais positivos ou negativos, mas é você que decide. Se você quer seguir o positivo, você quer seguir o negativo. Tem exemplo negativo? Tem. Tem exemplo negativo na igreja, sim ou não? Tem. Mas na igreja tem exemplo positivo. No trabalho tem exemplo negativo? Tem exemplo positivo? Na faculdade tem exemplo positivo? Negativo? E você vai seguir qual? Isso. O que você quiser. Ande perto de alguém. Escolha para estar perto de tu. Boas referências. Não ande com cabeça de bagre. Olha aqui para mim. Pegue boas referências para você. Ande com quem vai te levar para frente. Ande com gente que vê o que você ainda não vê. Pois é, você tem que andar com gente que faça você ver coisas que você ainda não vê. Você tem que andar com gente que está... Você só anda com cabeça de bagre, com Zé Ruela, com Zé Rosquinha. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Cuidado com suas referências. Por que as pessoas têm que pegar um exemplo negativo? Então pegue gente boa. Eu estou aí nos 50, chegando nos 50 agora. Estou com 49, faço 50. Estou acabado assim porque moro perto da praia. Maresia me comeu. Mas eu não tenho mais tempo. Não dá mais para andar com gente ruim. Não dá mais para andar com gente pessimista. Não dá mais. Deixa eu falar uma coisa para você. Faça uma leitura de onde sua vida está. Sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida ministerial. Dá uma olhada e vê se onde você está é onde gostaria de estar. Se for, é só fazer manutenção. Aquele que está de pé, só cuidar para não cair. Mas se você olhar e o lugar não for bom, você pode fazer duas coisas: se acomodar, ou se você quer ir para onde Deus quer te levar. Descubra o mais rápido onde você está e resolva se você quer ficar ali ou se você quer ir para onde Deus quer te levar. Sem maquiagem, entende? Nós temos que aprender a fazer isso. É doloroso, mas onde eu estou? Onde está meu casamento? Onde está a minha situação financeira? Onde? Está onde eu quero? Show de bola. Não está, eu vou levar para onde eu quero. Mas você tem que saber, certo? Onde você está. Realidade. Que aprenda a tratar as coisas às claras, não maquie nada. Quanto mais franco você for com você mesmo, porque a Deus nós não podemos enganar. Então descubra onde você está e decida se você quer continuar lá, com esses resultados negativos, com essa vida medíocre. E cuidado com a mediocridade, porque medíocre não é nada ruim. Medíocre é apenas algo que está na média. O medíocre é tão perigoso porque ele é bom, e o bom impede você de viver o sensacional, o incrível, o extraordinário. É assim. É isso que você quer? Uma vida medíocre? Provavelmente. Então, meu filho, vai para a próxima fase. Por mais que você não veja saída, por mais que pareça que está tudo perdido, é porque a sua mente está dominada por algum problema. Mas há solução para você, há uma saída que está muito mais perto de você do que você pode imaginar. Nós ouvimos muito falar de vitória. E qual é o segredo da vitória? Será que Deus tem uma panelinha? Vou fazer vencedor e eu não fui muito com a cara daquele ali não, e por isso ele vai ser perdedor? Será que é assim que funciona? Não. A diferença do vencedor e do perdedor não está em Deus. Não. Está na decisão que essas pessoas resolveram tomar.
Então não depende mais de Deus para eu ganhar, nem você. Agora depende de mim e de você. Nossas escolhas, nossas decisões. E hoje eu quero mostrar para vocês 4 coisas que encontramos na vida dos vencedores: ousadia, coragem, encare sua realidade e vença as limitações, que você vai alcançar a vitória. A hora que nós fizermos coisas que nunca fizemos, você vai ver coisas novas acontecerem. É sobre ousadia. Seja ousado, meu irmão, faça. O novo de Deus não está na mesmice, está em você fazer algo que você nunca fez. Porque a hora que você fazer algo que você nunca fez, você vai viver algo que você nunca viveu. Na minha vida não acontece nada de novo. O que tu faz de novo, miserável? Você não faz nada de novo. Então como é que você quer coisa nova? Seja ousado. Está na hora de fazermos o que nunca fizemos, para vivermos o que nunca vivemos. Muitos de nós temos medo do novo. Só que se você não está satisfeito com o que está acontecendo com os outros e quer que algo aconteça de novo com você, está na hora de tu fazer o que nunca fez. Ame como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Trabalhe como nunca trabalhou, para ser promovido como nunca foi. Mas se o meu patrão não me promover, Deus abre outra porta e te coloca num lugar melhor. Tu não faz nada de novo e quer viver coisa nova. Faça algo que você nunca fez para sua mulher, de bom, lógico. Você vai ver algo de bom que ela nunca fez para tu. Faça algo de bom para sua saúde. Não faz nada. Come a pele do frango, a gordura da picanha, o doce que não pode ver. Aí a glicose lá em cima que é o culpado. O capeta. O capeta botou seu sangue doce. Gordura, não faz um exercício, não corre, não faz um abdominal, não faz nada, meu Deus do céu. Pare para pensar. Está na hora de você decidir quem você quer ser. As coisas estão sempre acontecendo onde? Ali, mas nunca aqui. Está na hora das coisas parar de acontecer na vida dos outros. E por que acontece lá? Porque os outros fazem coisas que nós ainda não fizemos. É sobre ousadia. Seja ousado, meu irmão, faça. Vai dar errado? Se der errado, não faz mais. Muda a maneira de fazer. Eu aprendi assim com a vida, meu irmão. A gente tem que levar a vida desse jeito, porque é na adversidade que nós crescemos, gente. É nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação. Pode notar que as crises que você viveu te deixaram marcas profundas e grandes ensinamentos. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje, ou que você vai enfrentar amanhã, que vai te destruir. Seja corajoso. Coragem para enfrentar o gigante. Não interessa o tamanho do gigante, porque todas as vezes que você tiver um problema e olhar para ele, você vai ficar com... Porque problema não é lugar de botar a sua atenção. Parece o problema, você diz, nossa, que problemão. Pode ser desse tamanhozinho, mas vira um monstro. Já correu de folha fazendo assim, no escuro? Você olha assim a folha lá longe, a sombra dela aqui, nossa, que monstrão. Você olha para o problema, nossa, ele se potencializa e destrói você. Hoje tem gente potencializando problema. Tenha coragem, encare o seu gigante. Nós temos o nosso gigante. É assim que funciona. Talvez hoje o seu gigante seja o desemprego, seja a enfermidade, seja a crise no casamento, seja problemas emocionais. Eu não sei quais são os seus gigantes. Eu só sei que você pode olhar para ele, se acovardar e vê-lo te desafiar dia após dia e nada acontecer. Ou você pode obter coragem, saber de que você não peleja sozinho, levantar a cabeça e dizer, aí gigante, eu vou te vencer. E você vai ver que no final a vitória vai ser sua. Encare sua realidade. Algo muito importante na vida de um vencedor: enquanto você não tem o que você quer, você trabalha o que você tem. Encare sua realidade. Ela é dura, mas é sua. Eu não tenho o carro que eu quero. Mas o que tu tem? Um fusquinho? Uma bicicletinha? Uma motinha? O que você tem?
ou só o sonho? Trabalhe para ter o que você quer. Ah, não tem a casa. Tudo bem, meu irmão. Mas o que você tem? Não faça vista grossa para o que você tem. Encare o que você tem. Administre o que você tem. Seja fiel naquilo que você tem. Hoje eu vejo gente negligenciando sua realidade. Realidade foi feita para ser encarada, minha irmã. O que é? A sua família toda desarrumada? Essa é a sua realidade? Qual é o seu sonho? Ver sua família restaurada? Vai ter que trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal. É apertado? É desconfortável? Mas eu vou malhar o trigo onde? No lagar, porque é o que eu tenho. Hoje, talvez, você não tenha quase nada. A sua realidade, sabe qual é? Um coleginho lá no meio do mato,